Então, pessoal, a gente vai fazer mesmo só uma revisão, tá? Do conteúdo que eu já expliquei nas aulas anteriores, para que vocês façam a prova, né, a avaliação com mais tranquilidade. E quem tiver alguma dúvida ainda, me pergunta, manda pra mim, que aí eu tiro a dúvida com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Só lembrando, primeiro a gente falou sobre, né, o conteúdo de sistema BO, né, que é o tipo de exemplo da genética que a gente chama de polialelia, porque vão ter mais de 2 alelos, não só 2 como a gente estava vendo anteriormente. E aí, antes da gente falar da parte genética, né, falando só um pouquinho da composição do sangue, aí eu tenho, nessa imagem que vocês estão vendo aí, tem um tubo de ensaio, e esse tubo de ensaio, ele está dividido, está separado por partes, tá? Então, eu tenho aqui o tubo de ensaio, está separado por partes. A partezinha amarela, como vocês estão vendo, é o plasma, que é composto, que a parte do plasma é 55%, né? 55% do sangue é plasma. O que é plasma? É a parte líquida do sangue, que é formada de água e proteínas. Então, a gente só vê o sangue na consistência líquida devido à presença desse plasma, que contém água. E proteínas que vão ser responsáveis por várias funções, tá? Que a gente falou nas aulas passadas, mas assim não é tão importante para o conteúdo de genética. No meio, aqui na partezinha branca, bem no centro, vocês vão ver os leucócitos e as plaquetas. Os leucócitos, eles são responsáveis pela imunidade, ou seja, qualquer defesa que o nosso corpo precise fazer contra qualquer substância estranha, são os leucócitos que fazem essa defesa. Então, para defender o nosso corpo contra qualquer coisa, quem faz isso são os leucócitos, que são as células presentes no nosso sangue. Né? Lembrando que leucócitos, plaquetas e as hemácias são os que a gente chama de elementos figurados, que são as células. E as plaquetas, elas são responsáveis pela coagulação sanguínea. Então, quando a gente sofre um corte, que o sangue começa a parar, começa a coagular, quem está fazendo o processo final, né, são essas plaquetazinhas aí. E as hemácias, que são esses vermelhinhos, né, a parte vermelha aí que está no tubo de ensaio, que é a que tem maior quantidade de células, em relação às 3 células que possuem maior quantidade, vocês estão vendo aí 41%. Ela vai ter a coloração vermelha, por isso o sangue ser vermelho, né, que quando misturado com plasma, leucócitos e plaquetas fica tudo vermelho. A imagem que vocês estão vendo aqui, né, desse tubo de ensaio está separado, que foi feito o quê? Uma centrifugação, para separar o plasma dos elementos figurados. Então, para que servem as hemácias? As hemácias vão ser responsáveis por transportar oxigênio. Então, todo o oxigênio que a gente recebe em toda parte do nosso corpo, em todas as células do nosso corpo, cabeça, membros, todos os órgãos, esse oxigênio está vindo dessas hemácias que estão sendo circuladas, né, no nosso corpo através da nossa corrente sanguínea. Então, se por acaso a gente perder muito sangue, tiver uma hemorragia, então o que acontece com a questão do oxigênio? Ele vai diminuir bastante e a gente pode chegar realmente até a vir a óbito, ok? Então, só a parte da composição sanguínea, formado de plasma, que é a maior parte, 55%, elementos figurados, que são leucócitos e plaquetas, e as hemácias. Quando a gente fala de genética, a gente vai se deter basicamente ao plasma e às hemácias, tá? Então, a gente tem aqui hemácias e plasmas. O que é que vai ter, o que é que está presente nessas hemácias e nesse plasma que vão configurar o nosso sangue, né? Vão caracterizar o nosso sangue. Dentro das hemácias, aliás, na membrana das hemácias, né? Na parte superficial das hemácias, né? A parte de fora das hemácias, vai ter o que a gente chama de aglutinogênio. Que esse aglutinogênio são os antígenos, tá? No plasma, a gente vai ter as aglutininas, que essas aglutininas são os anticorpos. Então, a gente vai ter no sangue a presença de anticorpos e a presença de antígenos. O que são anticorpos?
são as proteínas responsáveis por fazer a defesa do nosso corpo. O que são antígenos? São substâncias que são consideradas estranhas no nosso corpo. Só que em relação ao sangue, tanto os antígenos quanto os anticorpos, eles já estão presentes desde o momento que a gente nasce. Que isso, a presença deles dois vão caracterizar o sangue. Então, só repetindo, os antígenos estão presentes nas hemácias, que são chamadas de aglutinogênios. Os anticorpos estão presentes no plasma, que são chamados de aglutininas. Qual é o aglutinogênio presente? Existem dois tipos de aglutinogênios presentes nas hemácias, tá? Se eu só apagar aqui, dois tipos de aglutinogênio presentes nas hemácias. Se eu apagar aqui também, para não ficar tão bagunçado. Que são os aglutinogênios presentes nas hemácias, a gente tem dois tipos. O aglutinogênio A e o aglutinogênio B. E as aglutininas também a gente tem dois tipos. Aglutinina anti-A e anti-B. Tá? Então, vai demorar, o que é que tu quer? Então, as hemácias, que está presente nas hemácias, aglutinogênios, que são os antígenos. Esses aglutinogênios são de dois tipos, o tipo A e o tipo B. No plasma, a gente tem as aglutininas, que essas aglutininas são anticorpos, que são chamadas de anti-A e anti-B. Então, só lembrando que isso aqui é o que vai caracterizar o nosso sangue, tá? Então, vamos observar as hemácias de cada tipo sanguíneo e ver como é que elas são. O tipo sanguíneo A, tá aqui a hemácia do tipo sanguíneo A. Tem uma hemáciazinha vermelha. Na superfície dela eu tenho vários circulozinhos, tá? Aqui os circulozinhos amarelos, laranja, que são os aglutinogênios A. Então, a hemácia que tem na membrana dela o aglutinogênio A, essa hemácia é do sangue tipo A. As hemácias que tem na sua superfície o aglutinogênio B, que são esses pontinhos aqui amarelinhos, né, que vocês estão vendo aí, que parece um triângulo, um conezinho, são os aglutinogênios B. E as hemácias que têm o aglutinogênio B caracterizam o sangue tipo B. Já as hemácias que têm tanto o aglutinogênio A quanto B, aglutinogênio A e B, como o próprio nome já diz, aglutinogênio A e B, então vai caracterizar o sangue AB. Deixa eu só apagar aqui que ficou muito em cima. Então, vai ser o sangue AB. E o sangue que não tem nada é o sangue tipo O. Então, na hemácia, as pessoas que têm sangue tipo O, na sua hemácia, que a sua hemácia não tem nenhum tipo de aglutinogênio, então, é sem aglutinogênio. Então, sangue A tem aglutinogênio A, sangue B tem aglutinogênio B, sangue AB, aglutinogênio A e B, e o sangue O não tem nenhum aglutinogênio. Isso nas hemácias. Como é que seria o plasma de cada uma? Deixa eu só apagar aqui para não ficar muito bagunçado. Então, vamos lá. Como é que seriam as hemácias? As hemácias não, plasmas dos tipos de sangue. Só lembrando que qual a função do anticorpo? O anticorpo, ele tem a função de defender o nosso corpo quanto em relação a uma substância estranha que está presente nele. Então, aqui para o sangue, como é que funciona? O anticorpo, que é o que está presente no plasma, tem a função, de certa forma, de tentar combater os antígenos que estão presentes nas hemácias. Então, o que é que isso quer dizer? Quando eu tenho aglutinogênio A, eu vou ter, para que esse aglutinogênio A seja combatido, eu preciso ter um anticorpo que se encaixe perfeitamente com ele. Então, o formato tem que ser bem parecido. Então, se eu tenho um círculo, um círculo, né? Espera aí, pessoal, deixa eu só... Eu estou me acostumando aqui com esse programinha aqui. Se eu tenho um círculo, tá?
Se eu tenho um círculo, deixa eu só diminuir aqui, deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Aqui eu tenho o aglutinogênio A, que é o círculozinho. Para eu conseguir combater esse aglutinogênio A, é só mudar aqui a cor. Para eu conseguir combater esse aglutinogênio A, então eu vou precisar de um anticorpo que se encaixe perfeitamente nesse antígeno. Então eu vou ter que fazer mais ou menos assim, ó. Um antígeno que seja circular, que vai conseguir combater aliás, vou ter um anticorpo circular para conseguir combater, né, esse antígeno. Da mesma forma com o aglutinogênio B. O aglutinogênio B, cadê? Eu quero um triângulo, mas eu não consigo, aqui não tem. Aqui. Vamos fazer o aglutinogênio B, tá? Que é mais ou menos a forma de um triângulo. Então, tá aqui. Só diminuir aqui um pouquinho, ver se eu consigo. Consigo diminuir, não. Pronto, diminuir. Só ficou meio torto, né? Mas tá bom, vocês não entendem. Então, pra eu conseguir um encaixezinho perfeito, que na verdade ele tinha que ficar ao contrário. Deixa eu tentar fazer de novo. Espera aí. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Quero fazer ao contrário. Não, quero um triângulo, rapaz. Não é um quadrado, não. Pronto. Então, como é que vai ficar agora? O anticorpo, né, tem que ser da formazinha que encaixe o antígeno. Então, tá aí. Eu tenho que ter a forma... Eu tenho que ter... O anticorpo eu tenho que ter uma formazinha exata, né, que vai se encaixar com o antígeno, que no caso aí o antígeno é o círculo ou o triângulo. Então, esse círculozinho aqui que está representado o aglutinogênio A, o anticorpo... Droga. O anticorpo que vai combater esse antígeno tem que ter a sua forma bem parecida para encaixar. Então, esse aqui que tem a formazinha circular, ele vai se chamar anti-A. E o que tem a fórmula do triângulo vai ser o anti-B. Tá bom, Lelê, te dá, vá. Tá, vai ser a forma anti-B. Deixa eu apagar aqui para ficar mais bem feitinho. Então, aqui eu tenho um anti-B. Então, vamos lá, vamos observar. Se o anti-A se encaixar com o aglutinogênio A, o que é que vai acontecer com esse aglutinogênio? Ele vai desaparecer, porque o anticorpo ele vai estar combatendo esse aglutinogênio A. Se o anticorpo anti-B se encaixar com o aglutinogênio B, também o aglutinogênio B ele vai desaparecer, porque o anticorpo vai estar combatendo ele. Então, para o nosso sangue, a gente não quer que isso aconteça. Se a gente não quer que isso aconteça, então como é que vai ser? O que é que vai estar presente no plasma de cada tipo sanguíneo? Se no sangue tipo A eu tenho um aglutinogênio A, então eu não quero que o aglutinogênio A se ligue à aglutinina anti-A. Por que eu não quero? Porque se acontecer essa junção, essa hemácia ela vai começar a sofrer o processo de coagulação e formar vários coágulos no sangue, podendo ocasionar várias doenças, inclusive a morte, tá? Então, não pode acontecer essa junção que eu mostrei para vocês aqui ao lado. Então, se eu tenho aglutinogênio A e eu não quero que aconteça a junção, então quem é que eu vou ter no plasma? O anti-B, porque anti-B não se liga com aglutinogênio A, né? Lembrando que aqui está o anti-B, ó, que é a forma triangular. Então, esse anti-B não vai se ligar com a forma circular. Então, é o que eu quero, que não se ligue. Já no aglutinogênio B, né, o sangue tipo B que tem aglutinogênio B, ele vai ter que tipo de anticorpo, de aglutinina? Anti-A, porque o anti-A não se liga com o anti-B. O sangue AB, que vai ter os dois tipos de aglutinogênio, ele não vai ter nada no plasma. Por que ele não tem nada? Porque se tiver o anti-A ou o anti-B, qualquer um dos dois,
Como na hemácia vai ter os dois tipos de aglutinogênio, então se ele tiver o anti-A, por exemplo, vai se ligar com o aglutinogênio A. Se ele tiver o anti-B, se liga com o anti-B, e a gente não quer que ocorra essa ligação. Já no sangue tipo O, né, que não tem nenhum tipo de aglutinogênio, se não tem nem aglutinogênio, não tem nada para se ligar, então o sangue tipo O vai ter as duas aglutininas, tá? Então vamos só visualizar aqui melhor. Sangue tipo A, o que é que tem nas hemácias? Aglutinogênio A. No plasma, o que é que tem? Plasma deixa eu só pegar aqui. Plasma com aglutinina contra aglutinogênio B. Então, o que é que tem no plasma? Anticorpo, anti-B. Sangue tipo B. O que é que tem na hemácia? É o aglutinogênio B. No plasma, aglutinina contra aglutinogênio A. Então, anticorpo, anti-A. Sangue tipo AB. O que é que tem nas hemácias? Aglutinogênio A e B. No plasma, nada de anticorpo, né? Plasma sem aglutininas. E no sangue tipo O, que não tem aglutinogênio, o que é que vai ter no plasma? Tanto o anti-A quanto o anti-B. E aí, através da presença dos aglutinogênios e das aglutininas do sangue, é que a gente vai conseguir entender o porquê das doações sanguíneas, tá? Então, aqui só para vocês observarem quem é que vai doar sangue para quem. O sangue tipo O, que é o chamado doador universal, esse sangue ele vai doar para quem? Já que ele é doador universal, significa que ele doa para todo mundo. Então, tá aqui, ó, a setinha, doa para o O, doa para o A, para o B e para o AB. O A vai doar para quem? Deixa eu apagar aqui para não confundir as coisas. O A vai doar para quem? O A doa para o A e doa para o AB, tá? O B vai doar para quem? B vai doar para o B e para o AB. E o AB vai doar só para AB. Agora vamos entender por quê. Eu vou explicar só o sangue tipo O que vai doar para todos, e aí o raciocínio é o mesmo para os demais. Sangue tipo O. O que é que tem no sangue tipo O? Sem aglutinogênios. Sem aglutinogênios. Né? Na hemácia não tem aglutinogênios. E com os dois anticorpos. Então, tem anti-A e anti-B. Então, vamos lá. Aqui o sangue tipo O. Não tem aglutinogênio, né? Então, não tem nada na hemácia. E tem os dois tipos de aglutininas no plasma. Por que o sangue tipo O doa para todo mundo? Então, vamos lá. Vamos só observar a ligação dele para o O. Para o A, desculpa. O sangue O, que é esse aqui, né? Ele vai doar para o sangue A. Por quê? O sangue O, que não tem aglutinogênios, o que é que a gente vai observar, pessoal? Quando a gente fala de doação, a gente observa duas coisas importantes, tá? A gente observa o plasma Tá, vamos lá, voltando. Desculpa aí, pessoal, a interrupção, é porque os meninos me chamaram aqui. Quando a gente vai observar as doações sanguíneas, a gente observa o seguinte. A gente observa a hemácia de quem está doando, que no caso, quem está doando é o sangue tipo O, e observa o plasma de quem vai receber, tá? Então, preste atenção. Esse sangue O não tem nada na hemácia. Nada na hemácia, sem aglutinogênio. Ele vai doar para o sangue tipo A. Sangue tipo A tem o que no plasma? Anti-B. Mas se ele está recebendo do O, que não tem nada
na hemácia, se eu não tenho nenhum aglutinogênio que se liga a um anti-B e dou para uma pessoa que tem anti-B, o que é que vai acontecer? Ocorre aquela ligaçãozinha do triângulozinho com o seu formato? Não ocorre. Por quê? Porque se o O não tem nada na hemácia, a hemácia vai estar livre de qualquer aglutinogênio, então ele não vai ter como se ligar ao anti-B. A mesma coisa aqui com o sangue AB. Sangue AB, o que é que o sangue AB tem no plasma? Nada de aglutinina no plasma. Então, esse sangue AB, que não tem nada no plasma, recebe sangue O, que não tem nada da hemácia, então nada com nada, o que é que dá? Nada, né? Então, sangue O pode receber, sangue AB pode receber sangue tipo O. Aqui é a mesma coisa com sangue tipo B. Se o O, que não tem nenhum aglutinogênio, né? Não tem nenhum aglutinogênio, doa para o sangue B, que tem o que no plasma? O anti-A, o que acontece? Nada, porque se o anti-A não vai se ligar a ninguém, porque não tem nada na hemácia. E o sangue O, como é igual ao tipo sanguíneo O, também doa para O, tá? Então, vamos só observar. Para a questão da doação sanguínea, a gente tem que sempre observar isso. O que é que está presente no plasma de quem vai receber e na hemácia de quem está doando. Se na hemácia de quem está doando tiver aglutinogênio A e no plasma de quem vai receber tiver aglutinogênio A, pode ocorrer a doação sanguínea? Também não pode. Por quê? A com A não pode se ligar, tá? Só pode haver doação sanguínea se tiver o aglutinogênio A e a aglutinina anti-B. Ou se tiver aglutinogênio B e aglutinina anti-A. Então, por exemplo, o sangue tipo A, deixa eu só apagar aqui. O sangue tipo A, por que o sangue tipo A não pode doar para o sangue tipo B? Por que não pode doar para o B? O que é que tem na hemácia do sangue tipo A? Aglutinogênio A. O que é que tem no plasma do sangue tipo B? Anti-A. Aglutinogênio A com anti-A, vai ocorrer ligação dos dois, né? Que é a bolinha lá com o anticorpo, né? Na mesma formato da bolinha. Então, vai ocorrer a união dos dois, ocorre a junção dos dois. Se isso acontecer, as hemácias começam a sofrer o processo de coagulação. O sangue em si, na verdade, começa a coagular, forma vários coágulos, que são bolinhas de sangue duras, na verdade, todas juntas, vai entupir as artérias, as veias, e aí pode ocasionar embolia pulmonar, AVC, qualquer uma coisa mais séria que possa levar à morte. Então, jamais pode acontecer a junção, ok? Por isso que a gente observa muito essas questões de doações, para não acontecer doação errada. Então, tá aí as doações, como a gente já viu. Aí, pessoal, deixa eu ver o que é que eu vou colocar aqui mais para vocês. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma imagem aqui que eu preciso apresentar. Tá, vamos para falar agora do... Aqui só resumindo, tá? Vamos resumir aqui, ó. Sangue tipo A, antígeno, aglutinogênio A, aglutinina anti-B. Sangue tipo B, aglutinogênio B, aglutinina anti-A. Sangue tipo AB, aglutinogênio A e B, nenhum aglutinina. Sangue tipo O, nenhum aglutinogênio e aglutinina anti-A e anti-B. Agora vamos para a questão dos genótipos. Como é que fica o genótipo para fazer os cruzamentos? Os cruzamentos da genética, né? Então, aqui, a gente vê que é diferente um pouquinho do que a gente estava vendo anteriormente, né? Os genótipos vão ser diferentes, como eu falei, são vários genótipos, são vários alelos, por isso que é chamado de polialelia. Então, o sangue tipo A, qual vai ser o genótipo? Essa partezinha azul que vocês estão observando aí, indica o gene, né, a formação do gene
que é o aglutinogênio, na verdade, que vai estar caracterizando, né, a hemácia. E esse gene que tem o aglutinogênio A, ele vai ser chamado de isão A, tá? Já para o sangue tipo B, tá aqui o aglutinogênio B, que é na verdade o gene, né? O aglutinogênio B é condicionado por esse gene, que vai ser chamado de isão B. O sangue tipo AB tem os dois aglutinogênios, que vai ser condicionado pelo isão A e isão B. E como o sangue O não tem aglutinogênios, então ele vai ser o recessivo, ele vai ser isinho, isinho. Então tá aqui, se esse gene isão A vai condicionar o sangue tipo A, então ele vai ter esses dois tipos de genótipo, isão A ou isão A, isinho. O sangue tipo B, que é condicionado pelo isão B, vai ser isão B ou isão B, isinho. O sangue tipo AB vai ser só isão A, isão B, e o sangue O, como eu já disse, isinho, isinho. E aí a gente pode fazer uns cruzamentos, né? E aí, só fazendo um cruzamento, a gente vai fazer, por exemplo, a gente pode fazer o isinho, isinho, né, que é o O com O. Se duas pessoas têm sangue tipo O, como é que vão ser os filhos? Isinho, 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 isinho e de novo isinho, isinho. Ou seja, se duas pessoas têm sangue tipo O, todos os filhos desse casal, né, 100%, vão ter que ter sangue tipo O. Então, jamais duas pessoas que têm sangue tipo O podem ter filhos de tipos sanguíneos diferentes, tá bom? Tá, aí é só um exemplo de cruzamento. Vou fazer só mais um para não ficar nenhuma dúvida. Eu vou fazer o isão Azinho, que é o heterozigoto, né? Então, aqui é o sangue tipo A. Com B, vou fazer com B homozigoto. Então, vai ser isão B, isão B. Então, como é que vai ficar? O cruzamento fica isão A, izinho. Desculpa, isão Azinho não, tô ficando doido aqui. É isão A, isão B. De novo, isão A, isão B. Isão Bzinho, lembrando que o dominante na frente. E isão B, izinho. Então, os filhos desse casal vão ser o quê? AB aqui, ó. 50% AB. E 50% B. Então, tá aí o cruzamento, fica 50% AB. Então, se um casal onde um vai ser do tipo sanguíneo A, heterozigoto, e o outro vai ser do tipo sanguíneo B, homozigoto, os filhos podem ser AB ou B, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para mostrar para vocês, para relembrar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, só a questão da... Como é que a gente faz para identificar o tipo sanguíneo, tá? Isso o teste simples, né? Que é feito da seguinte forma. Fura o dedo da pessoa e coloca 2 gotinhas de sangue na lâmina, tá? Aqui é uma lâmina, ó, que é o que a gente coloca no microscópio. Coloquei 2 gotinhas de sangue na lâmina. Em cada gota de sangue eu vou colocar uma gota... Na primeira gota de sangue eu coloquei o soro anti-A e na segunda eu tô colocando o soro anti-B. Deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor. Tô colocando o soro anti-B. A gente vai observar se vai ocorrer a coagulação do sangue. Então, aqui, nessa primeira parte, a gente está observando que ocorreu, o sangue coagulou, tá? Como se fossem vários pedacinhos de sangue. Ficaram mais sólidos e ficaram pedacinhos de sangue. Então, se coagulou, o que é que aconteceu? O soro, para coagular, o que é preciso? O aglutinogênio A se ligar com a aglutinina anti-A. Então, se o soro anti-A coagulou aqui na primeira gotinha, na primeira gota de sangue, o que é que isso quer dizer? E no B não coagulou, isso quer dizer que o anti-A se ligou com o aglutinogênio A. Então, a hemácia tem a presença de quem? Do aglutinogênio A. Então, esse sangue é tipo A. Já no segundo exemplo,
coagulou só aqui, ó, onde tem anti-B. Se anti-B se ligou com aglutinogênio B, ocorreu coagulação. Se a hemácia tem aglutinogênio B, então sangue tipo B. Aqui, de baixo, coagulou os dois. Isso indica que o quê? Que essa hemácia, tanto a primeira quanto a segunda, vão ter aglutinogênios A e B. Então, o sangue vai ser AB. Peraí, pessoal, deixa eu só subir aqui a imagem. Diminuir, aliás. Pronto. E aqui, onde não ocorreu coagulação nenhuma, isso quer dizer que a hemácia, na superfície da hemácia não tem nenhum aglutinogênio. Ou seja, o sangue é tipo O. Então, tá aí, pessoal. Aí é o que vai cair na prova, tá? Qualquer dúvida ainda que vocês tenham, é só me perguntarem. Lembrem-se de responder a prova para que vocês não fiquem sem nota. Tem muita gente ainda que ficou sem nota no primeiro período, né? Ficou com nota baixa. Então, não deixe que isso aconteça novamente. Tenham responsabilidade e façam o que vocês tiverem que fazer, né? Sejam responsáveis e eficientes, tá bom? Cheirão, galera!